o apóstolo Paulo na torre da masmorra marmetina, de onde ele escreveu suas últimas palavras, as últimas que, aliás, de sua autoria, entraram na Bíblia Sagrada. Nós estamos por volta do ano 62, 63 da era cristã, e agora, entrando na masmorra marmetina, nós encontraremos o apóstolo Paulo naquele lugar ruim, insalubre, escuro, úmido, uma prisão terrível que em Roma era utilizada pelos imperadores para ali esconder aqueles a quem Roma reputava poder para perturbar a ordem imperial. Mas é claro que se o apóstolo Paulo podia ser ele mesmo um elemento que oferecesse perigo à ordem imperial, isso não era por quem Paulo era, e sim por causa do Deus a quem Paulo servia. Porque o Deus de Paulo é aquele que ergue os reis e abate os reis. É aquele que ergue os reinos e derruba os reinos. É aquele que, quando fala, os montes se abalam e as nações todas se calam. Paulo estava neste lugar porque agora o Império Romano estava sob o reinado de um homem que entrou para a história como fama de louco, com fama de totalmente perturbado, e este é o imperador Nero. A história dá conta, e com toda a segurança foi mesmo o que aconteceu, que Nero desejava ter uma experiência literária diferente. Este homem, que não era conhecido por seus pendores artísticos, insistia em que era ele um artista das letras, um poeta, um literato. E segundo a história conta, Nero imaginava que para poder declamar os seus poemas e fazer disto um evento memorável para a história das artes, ele deveria fazê-lo sob uma experiência muito intensa. É neste momento que ele toma a louca decisão de atear fogo na cidade de Roma, e ele assiste Roma a arder e queimar durante 10 dias inteiros, durante noites terríveis, e enquanto Roma ardia, enquanto a capital do império queimava, Nero estava do alto da torre de Mecenas assistindo aquele espetáculo de horrores. Quando a cidade terminou de queimar, Roma, que naquela época era a maior cidade do mundo, aproximadamente 1 milhão de habitantes, estava totalmente destruída. Eram 14 os seus bairros, 10 deles foram consumidos pelo fogo. Os 4 restantes eram majoritariamente ocupados por cristãos e por judeus, e a saída óbvia de Nero para aquele drama era jogar a culpa do incêndio nos cristãos, nos perturbadores da ordem, naqueles que haveriam de, segundo o seu entendimento, querer derrubar o império porque recusavam-se a adorar o próprio César como sendo Deus. O líder dos agitadores era o apóstolo Paulo, e é por isso que nós agora o encontramos na masmorra marmetina, preso. Já não é mais aquele touro indomável que vimos ontem, aquele homem de força e fúria sanguinária que entrava pelas casas e arrastava para fora homens, mulheres e crianças. Já não é mais aquele animal selvagem que, segundo disse Lucas, respirava ameaças contra o povo de Deus. Agora era o homem dos naufrágios. Era o homem que uma noite e um dia passou no abismo. Era o homem que foi tomado por uma picada de uma víbora, mas foi libertado pelo Senhor e não experimentou a morte. Era o homem surrado até ser dado como morto, mas preservado pelo Senhor com vida, porque ainda tinha ministério a fazer.
Era o homem que havia sido chamado por Deus para viagens missionárias ainda não feitas. O homem que permitiu gastar-se e agastar-se por amor do Evangelho. Era o homem que suportava sobre os seus ombros o peso diário de todas as igrejas. Era o prisioneiro de Cristo. Era o servo do Senhor, era o homem das várias sessões de açoitamentos que não podia ter, mas ainda assim sofreu. Este apóstolo Paulo, de muitos anos agora pesado, este homem com as costas cicatrizadas, com as marcas do tempo e do sofrimento no rosto, nas mãos e por todo o corpo, está agora nesta masmorra, afugentado pelo frio, esquecido pelos seus, não é visitado por ninguém, tem a seu lado apenas Lucas. Se está certo o testemunho histórico a respeito da masmorra marmetina, de vez em quando, alguns dos presos naquele lugar sumiam misteriosamente. Ainda hoje em Roma está a tampa de uma espécie de bueiro, um calabouço oculto, que por vezes era tirada e ali se jogava o corpo de algum prisioneiro e este não era mais encontrado. Sumia nas águas que passavam debaixo do lugar. Estavam ali presos generais, estavam ali também membros da guarda pretoriana, sempre envolvidos com a politicagem do império, senadores e homens poderosos, todos desafetos do imperador, entre eles o apóstolo Paulo. Para poder escrever as últimas palavras suas que entraram para o Novo Testamento, é preciso uma petição especial, que prontamente foi atendida, porque Deus é Deus da providência, e Paulo pode então ter acesso à pena, à tinta, ao pergaminho, e passa ele ao registro que, sem dúvida alguma, ditado por ele, foi anotado por Lucas. Nesse texto de despedida, Paulo dá a Timóteo seus últimos conselhos e orientações. Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, corrijas e ensine com longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências, voltando os ouvidos às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo, neste momento, está dizendo a Timóteo, é o último capítulo da segunda carta: você não é mais um obreiro inocente. Você será julgado, Timóteo, e não pode dizer que não foi alertado. Não pode dizer que não te avisei. De uma ou de outra forma, você será julgado. Haverá 2 tribunais, Timóteo, um de Deus, outro de Cristo. Um na vinda, outro no reino. Um para os vivos, outro para os mortos. Timóteo, de uma ou de outra forma, você será trazido a juízo. Se você for julgado no tribunal de Cristo, na vinda, que foi este, aliás, que o professor da escola dominical, professor Sérgio, estava mostrando no último slide. Se você for julgado no tribunal de Cristo, naquele momento, a sua alma está salva, mas as suas obras serão verificadas. Os motivos pelos quais você pregou. Que razões te levaram para o alto da tribuna, Timóteo? Por que você abriu a sua boca para pregar? E não pense que este tribunal é um tribunal de protocolo apenas. Não, porque é muito comum que ouçamos alguém dizer: a minha alma estará salva, então se eu passar pelo tribunal de Cristo, salvo como que pelo fogo, tudo certo. Mas se fosse assim, por que então cantamos o hino 16 da harpa cristã?
no qual confrontamos a nós mesmos, indagando se podemos com as mãos vazias com o Senhor nos encontrar. É mesmo o caso, irmãos, de darmos-nos por satisfeitos se a nossa alma for salva, mas as nossas obras forem recusadas? Não seria o caso de nos constrangermos eternamente diante do Senhor, quando Ele olhar para nós e dizer: é verdade, sua alma está salva porque eu te salvei. A única coisa que você deveria fazer, que era trabalhar, fez do jeito errado, pelos motivos errados, da forma errada, com os alvos equivocados. Ora, certamente eu não poderei olhar nos olhos do meu Senhor, que morreu por mim, que sofreu por mim, que por mim se entregou, que tirou a minha alma da perdição, que me entregou a chance da salvação, sem nada ter em minhas mãos para oferecer. As minhas obras não me salvam, porque sou eu salvo pela obra salvífica e redentora de Cristo na cruz, mas eu quero ter algo a entregar a meu Senhor. Se for para ser julgado no tribunal de Cristo, que eu celebre a salvação que recebi sem merecer, mas que eu entre por aquelas portas sabendo: eu fiz tudo pelo meu Senhor, sofri por Ele, chorei por Ele, não me apartei dEle, e quando a perseguição se levantou por Ele, eu fui perseguido, e quanto mais perseguido eram os primeiros cristãos, mais eles pulavam de alegria, porque haviam achados dignos de sofrerem pelo Evangelho de Cristo. Timóteo, você será julgado, então apresente-se no tribunal de Cristo, pronto para ter as suas obras aprovadas.